Oi, temperado! Você tem ou já teve um falso amigo manipulador? Pode parecer presunçoso da minha parte falar isso, mas é a pura realidade. E a sensação é péssima, porque trata-se de um amigo, de uma pessoa, justo aquela que você decidiu confiar. Você contou segredos, dividiu a sua vida, ajudou quando precisou. E mesmo assim, não houve nenhum tipo de reciprocidade. Você não deve ficar paranoico com isso. Portanto, precisa identificar quais são os comportamentos-chave para conseguir cortar o mal pela raiz quando for necessário. O amigo manipulador é sujo, sutil e sorrateiro. E no dia a dia pode não ser fácil identificar. Por isso, eu estou aqui. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. E neste vídeo eu vou lhe fornecer os 5 passos para que consiga reconhecer de uma vez por todas se está sendo vítima de um falso amigo manipulador. Ou quem sabe você seja essa pessoa manipuladora? Bom, se você não é inscrito no canal, clique no botão abaixo imediatamente. Tem muita coisa boa vindo por aí e você certamente não quer perder. Passo 1. Foque nas ações e não nas palavras. Uma pessoa é o que ela faz. Ela é o conjunto de suas ações e não o que ela diz ser. Portanto, se uma pessoa chega e fala para você que é muito carinhosa e prestativa, mas no dia a dia você percebe que ela é grossa, que ela não sabe tratar bem as pessoas, que ela não é cordial, que ela não é gentil, ela é o que ela diz ser ou ela é o que de fato demonstra ser nas atitudes? Vamos supor que esse falso amigo manipulador se chame Bruno. O Bruno vive entrando em contradição e causa muita estranheza nas pessoas ao seu redor, causa estranheza em você, porque é difícil de você compreender como a pessoa pode falar que é uma coisa e agir de forma completamente diferente. Eu tenho um caso super polêmico para contar para você, só que também é bem recorrente, de uma amiga que eu tinha. O que aconteceu? Ela era muito estudiosa, ela era uma pessoa assim muito focada, muito dedicada no que ela estudava, uma pessoa realmente intelectual. Ela resolveu se relacionar com um rapaz que dizia ser intelectual. Ele tinha coleções de livros, ia na sebo e fazia festa, era uma pessoa que parecia ser intelectual, começou a se vestir bem. Ela é católica, ele começou a ir na missa por conta dela, começou a se interessar pelos livros que ela dizia que gostava. Acontece que essa pessoa, esse rapaz, nas atitudes, era um aproveitador. No final de tudo, depois de vários problemas que aconteceram com ela, com os dois, ela terminou e confessou pra gente que o que ele na verdade queria era ter relações íntimas com ela. Ele começou a ir na igreja por isso, ele começou a dizer que era intelectual para atraí-la. Percebe como age o manipulador? Ele disse alguma coisa na tentativa de induzir a pessoa em erro. Ela foi percebendo esses sinais e é por isso que é tão importante reconhecer quais são os sinais. E esse foi o primeiro. Todo mundo sabe o que é um lápis e uma caneta. Se eu chegar para você agora e falar, olha, isso aqui é uma caneta, isso aqui não é um lápis, no que você vai acreditar? Em mim que estou falando que esse objeto não é um lápis ou no que ele é de fato, que é um lápis? Se eu falar, olha, uma caneta, uma caneta, uma caneta, você vai acreditar? É a mesma coisa que acontece com essas pessoas manipuladoras. Passo 2. Analise se ele só te procura quando está precisando de algo. É clássico, a pessoa passa semanas, meses sem falar com você e só te procura quando quer pedir algum favor. Mas e se eu te disser que tem pessoas que podem falar com você diariamente e mesmo assim sempre falam para obter alguma vantagem? Vamos supor que Bruno manda sempre um bom dia para você. Bom dia, Camila. Bom dia, Juliana. Bom dia, Carlos. Bom dia, Manuel. Pergunta, tudo bem?
E sempre no meio dessa conversa, ele lança uma pergunta que é estratégica. Você pensa que foi algo que foi se encaminhando na conversa, você pensa que foi algo natural e espontâneo, só que essa pessoa vai calculando sempre o que vai dizer, até a narrativa da conversa, o fato, até o bom dia que ele te dá, mais ou menos feliz, mais empolgado, mais misterioso, é um sinal de uma pessoa manipuladora. Você não vai ficar caçando isso, né? Ah, ele mandou um bom dia assim, um bom dia assado. Mas dá pra perceber porque essa pessoa sempre fala com você, perguntando alguma coisa pra ela, se você pode fazer sempre um favor para ela, uma sanguessuga. Olha que coisa chata que aconteceu comigo mesma. Uma vez que eu tava na escola, e aí eu tinha dois grupos. Eu tinha um grupo que eu andava, que eram as meninas da minha sala, e também tinha de outras turmas que eu conhecia. E era assim, a escola em que eu estudava. Eram, sei lá, 15 turmas de primeiro ano, 15 turmas de segundo ano. Era um colégio técnico. E tinha uma garota que ela disse que ela e todo mundo estava com problemas numa determinada matéria. O professor era muito rígido. Ela falou, gente, vamos fazer um grupo de estudos. E todo mundo, nossa, é verdade. Todos nós estamos com dificuldades, então vamos nos juntar para estudar essa bendita matéria. Gente, não passou nem 5 minutos e a garota lançou a pergunta para cada um individualmente. Fulano, nessa situação aqui, o que você fez? Você tá com esse problema? Fulano. E aí, todo mundo no final, quando ela foi embora, captou que ela tinha marcado aquele grupo de estudos porque ela queria resolver esse problema específico, e como ela sabia que aquelas pessoas tinham passado pela mesma situação, uma questão burocrática lá, ela queria ali uma solução para o seu problema. Acabou que ninguém tinha passado exatamente pelo que ela estava passando. E, gente, no dia ou foi no dia seguinte, ela saiu do grupo do Zap e nunca mais marcou um grupo de estudos com a gente. Ficou muito claro que ela queria era resolver o seu problema e tinha manipulado todo mundo, dizendo que queria estudar, quando na verdade, porque o seu objetivo não foi atendido, ela nem mais procurou a gente. Então, Bruno pode te procurar esporadicamente, ou ele procura até com uma certa regularidade, mas sempre tem esse objetivo por trás. Nunca é algo genuíno da parte dele. Um sinal para ligar é que pessoas muito controladoras ou possessivas tendem a querer manipular mais as situações e as pessoas. Então sobe o alerta se o seu amigo é controlador e possessivo em outras áreas da vida. Vai que na amizade entre vocês dois, ele também não esteja lhe manipulando. Passo 3. Observe o julgamento que ele faz das outras pessoas. O falso amigo manipulador costuma ser injusto. Vamos supor que você tem um amigo em comum com ele. É uma pessoa muito carinhosa, muito amável, muito afável, trata bem as pessoas, é cordial. Só que Bruno vive lhe dizendo que ele é grosso, que esse terceiro amigo, não sei, Marcos, que ele é rude, que ele é bruto. E aí na tua cabeça fica uma espécie de confusão. Poxa, eu vejo esse outro amigo, Marcos, carinhoso, afável, amabilíssimo. Só que Bruno vive me dizendo que ele é grosso, que ele é estúpido. Será que eu tô sendo trouxa de confiar em Marcos? Não, esse julgamento do Bruno também é para te manipular, por quaisquer razões que sejam. A situação é aquela, só que ele faz um julgamento ruim, ou para obter alguma vantagem, ou simplesmente por pura maldade. E, gente, tem uma regra de ouro, né? Se a pessoa fala mal dos outros para você, muito, mas muito provavelmente ela fala mal de você para os outros. Passo 4. Esteja atento às reações dele quando você diz não. O falso amigo manipulador, ele odeia ser contrariado. Ele não gosta de receber um não e pode reagir energicamente, tanto enfaticamente, diretamente, lhe xingando, proferindo ofensas, ou no mais comum, por meio da passivo-agressividade. O que é isso, Ilana? Que diabos é passiva-agressividade? A pessoa passiva-agressiva é aquela que te agride, porém de forma passiva. Vamos supor que Bruno lhe pediu um dinheiro emprestado, uma quantia, você não dá. Só que aí, uma semana depois, você aparece com algum objeto novo.
Você comprou uma coisa que precisava. O passivo-agressivo, o manipulador, não vai falar na hora: poxa, por que você comprou esse negócio aí? Você não disse que estava sem dinheiro? O que já é ridículo, né? O que ele tem a ver com o fato de você ter comprado uma coisa e não ter dado dinheiro? Mas, voltando, ele vai passivamente soltando veneno. Ele vai na surdina. Às vezes pode ser também por meio de alguma piada, pra quem tá sem dinheiro, tá na vida boa, né? Pode ser mandando uma resposta ácida e colocando um emoji bonitinho, uma carinha bonitinha depois, e as pessoas ficam confusas, do tipo, poxa, ele não tá me ofendendo, porque ele não me xingou diretamente, ele não me bateu, só que é uma forma de violência velada que é inclusive pior, porque é justamente a das pessoas covardes que não têm coragem de mandar o papo reto. Além disso tudo, ainda tem mais. Bruno fica fazendo chantagens emocionais, joguinhos de culpa. Ele faz você se sentir culpado por não ter dado a porcaria do dinheiro. É horrível conviver com gente assim. Passo 5. Analise se ele muda a personalidade em cada situação. Olha, se você me pedir um copo de água, eu posso levar água numa xícara, numa taça, num copo. A água é a mesma, mas eu posso lhe dar essa água em potes diferentes. Eu dou para uma criança num copo que não quebra, eu dou para o idoso num copo mais grosso, mais resistente para não quebrar e não causar algum acidente. A substância água é a mesma. A mesma coisa acontece quando a pessoa é verdadeira, quando ela não é manipuladora. Ela pode passar os seus valores, as suas crenças, os seus pensamentos com uma linguagem diferente, com uma forma diferente. A roupa, né, a vestimenta, a entonação de voz pode ser diferente porque é uma comunicação mais assertiva. Agora, se essa pessoa muda os valores, muda as convicções e os pensamentos, suba o sinal de alerta. Não tem como, por exemplo, uma pessoa dizer que é contra o aborto com você, chega em outro ambiente e ela fala, não, eu sou a favor. Ué, cadê os seus valores? Você só defende os seus valores em um local e em outro local não? É como se eu lhe desse uma limonada no lugar de água. Eu mudo a substância, eu mudo o mais importante, que é justamente aquilo que a gente tem por dentro, né? Os nossos valores, as nossas convicções. Então fica alerta. Se Bruno é uma pessoa que muda da água para o vinho a depender do ambiente, ele provavelmente é uma pessoa manipuladora. Você que chegou até aqui já tem as maiores ferramentas para detectar um falso amigo manipulador. Agora precisará tomar a decisão de permitir ou não que essa pessoa continue em sua vida. Eu confio que terá a coragem necessária. Não esqueça de realizar a sua inscrição para receber toda semana um vídeo edificante aqui no canal. Ative o sininho para não perder nada. A plataforma costuma boicotar os produtores de conteúdo que não são politicamente corretos. Tchau, tchau!